para todos. Estamos começando mais um colóquio do IME, apresentações dos temas de pesquisa dos docentes do SECOMP, né? Essa é a segunda parte. E hoje teremos a apresentação de mais 5 docentes do SECOMP, né? A primeira palestra será o professor Guilherme Abelha. Então, Guilherme, você tem 15 minutos. Tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Então tá. Boa tarde a todas e todos. Eu hoje vou apresentar um pouco das pesquisas que a gente está realizando, na verdade, em cooperação entre eu e o professor Gilson Costa, sobre as nossas orientações e as pesquisas que a gente tem feito junto com outros parceiros fora da UERJ também. Esse é o sumário, vou falar rapidamente uma introdução, vou falar de Perceptron, um pouco da história, né? Vou falar de Deep Learning, falar de redes convolucionais, que é uma classe de redes usada na visão computacional, uma classe de redes de Deep Learning, né? Vou falar das aplicações existentes, algumas aplicações, né, que já que as aplicações são inúmeras, e vou falar sobre os temas que estão em andamento no momento nas nossas pesquisas. Então, introdução. Então, se a gente for falar de inteligência artificial, lá desde os anos 60, ou final dos anos 50, né, a inteligência artificial significa que um programa que tem a capacidade de perceber o ambiente, raciocinar o ambiente, agir sobre o ambiente e se adaptar ao ambiente. Né? Dentro dessa grande área da inteligência artificial, a gente tem o que a gente chama de machine learning, que não é formado só por métodos baseados em redes neurais, né? Mas o machine learning também envolve todas as técnicas estatísticas, né? Onde você pode fazer algum tipo de aprendizado, em geral expresso por aprendizado de parâmetros de um modelo, a partir de dados, tá? E quando nós falamos de Deep Learning, nós falamos de arquiteturas de redes neurais, de múltiplas camadas, né, numa ordem de mais de 5 camadas em geral, tá? E que tem com muitos parâmetros e que pode aprender a partir de volumes grandes de dados. E, recentemente, Deep Learning tem recebido um grande interesse dos pesquisadores pelos resultados que ela tem sido capaz de produzir. Então, se você pensar num modelo de classificador, né, isso é extraído lá do meu curso de visão computacional, qualquer modelo de classificador pode ser compreendido como uma função vetorial. Tá? Então, você tem um conjunto de entradas, tem um classificador, um modelo de classificador, que é capaz de produzir para cada classe de interesse uma medida de similaridade. Então, com essa medida de similaridade, você é capaz, escolhendo aquele padrão de entrada, escolhendo qual é a maior medida de similaridade, você, ao mesmo tempo, resolve qual é a classe segundo a impressão que esse classificador tem. Né? Esse classificador tem uma série de parâmetros, como eu já disse, tá? E esses parâmetros são, em geral, aprendidos a partir dos dados. Eu estou falando de um classificador, né? Então o classificador, a gente pode compreender ele, né? E é um dos conceitos que eu trabalho frequentemente,
é o conceito de função vetorial. Então, é uma função que é capaz de reproduzir ou modelar um certo problema. Nesse caso, é um modelo de classificação. Então, eu tenho um conjunto de medidas sobre um certo objeto e quero, na saída, fornecer a similaridade ou várias medidas de similaridade entre esse objeto e as diversas classes de interesse. A classe ou a medida que tiver maior valor é a vencedora e eu tomo a decisão pela classe correspondente àquela medida maior, né? O modelo de função vetorial é um modelo absolutamente abstrato. Então, ele serve para várias questões, inclusive para modelar essa questão da classificação. Nesse cenário do Deep Learning, esse conceito é um conceito que é pedagogicamente interessante. Pode nos levar a um entendimento mais simplificado do que o Deep Learning está fazendo. Então tá, antigamente, quando eu estudei redes neurais, né, a gente estudava alguns modelos, dentre eles o Perceptron, lá quando eu fazia mestrado, né, lá no final dos anos 90. Então, como é que funciona o modelo Perceptron, né? O modelo Perceptron é um conjunto de camadas, tá? Aqui eu tenho a camada de entrada, onde eu coloco todos os valores medidos dos objetos. Eu tenho uma série de camadas escondidas e uma camada de saída que vai produzir a função de pertinência para cada uma das classes em questão. Cada camada, desde a camada de entrada até a camada de saída, tem conexão com a sua próxima camada. E aí, com essas conexões, cada setinha dessa que está aparecendo nesse diagrama significa um peso. Esse peso é um parâmetro aprendido pela rede neural no processo de treinamento. Esse tipo de rede aqui, Multilayer Perceptron, ele tem algumas questões associadas a ele. Uma delas é que, como eu tenho conexão entre N neurônios da camada anterior para N neurônios da camada posterior, eu tenho N vezes M parâmetros entre cada par de camadas. Isso significa que esse volume de parâmetros escala de uma forma muito grande, rapidamente, à medida que eu aumentar esse número de camadas escondidas ou o número de neurônios nas camadas escondidas, ou mesmo na camada de entrada, né? Então, ele escala muito, e aí você acaba precisando de um condicionamento muito grande para conseguir aprender os parâmetros que vão modelar esse problema, né? Esses neurônios, cada neurônio desse, além dos pesos, né, associados a cada entrada na camada anterior, ele tem uma função de ativação, que é uma função, em geral, diferenciável ou parcialmente diferenciável, mas que é não linear. Ela precisa ser não linear. Porque se ela for uma função linear, eu posso... esse modelo do Multilayer Perceptron vai ser um modelo absolutamente linear, é como se eu tivesse apenas uma camada escondida. Então, ter mais camadas acaba não sendo uma vantagem. Quando eu falo de Deep Learning, né, eu tento fazer o quê? Né? Qual é o objetivo do Deep Learning? Então, nós vamos aumentar o número de camadas escondidas e o número de neurônios nas camadas escondidas, tá? Para fazer com que este problema, ou este modelo, seja capaz de representar problemas mais complexos. Ou, se eu falar numa linguagem mais simplificada, problemas mais difíceis, né? Então, eu tenho modelos mais complexos que eu posso, à medida que eu tenha mais camadas e mais neurônios nas camadas escondidas. Então,
Isso é, do ponto de vista conceitual, interessante, mas isso traz algumas questões tecnológicas que foram sendo resolvidas. Uma delas é o modelo de treinamento das redes, é um modelo, em geral, baseado no gradiente descendente. E se você tem muitas camadas, o que acontece é que o gradiente ele vai tendo dificuldade de ser propagado ao longo das camadas. Então, a atualização dos pesos durante o treinamento nas camadas iniciais vai ser pequeno e ela vai tender a demorar a treinar. Além disso, o próprio treinamento é custoso computacionalmente. Então, nós precisamos de hardware que seja capaz de realizar um grande número de operações em ponto flutuante. Em geral, isso hoje em dia é resolvido em placas em GPU, né? Placas de vídeo. Então tá, como é que a gente fazia reconhecimento de padrões? Como é que eu aprendi reconhecimento de padrões, que é uma grande área dentro do machine learning, né? Você tem um conjunto, um objeto, você vai tirar desse objeto uma série de medidas, tá? Manualmente, você vai consultar um especialista, vai debater com ele quais as medidas são relevantes, vai selecionar um superset, né, um superconjunto de medidas, vai selecionar algumas delas que você perceba que tem mais significado para o seu problema, vai mandar para o modelo linear ou não linear, tá, de classificação, e vai obter na saída a função de pertinência. Tá? Então, toda essa parte em preto era feita de forma absolutamente manual, com a interação do pesquisador ou do profissional qualificado para isso. Uma outra estratégia que é muito usada ainda hoje na área de visão computacional, porque as imagens têm um conjunto de parâmetros muito grande, é esse aqui. Você tem os mesmos parâmetros, as mesmas feições, os mesmos atributos na entrada, tá? Só que você usa um método de redução de dimensionalidade, por exemplo, a análise de componentes principais, o PCA. E aí você passa a representar este problema não mais nos parâmetros, no espaço de atributos, mas sim no espaço de componentes. Você seleciona parte desses componentes, ou a parte mais significativa desses componentes, de uma forma análoga ao que a gente fazia antes, passa para o classificador. O fato de você usar um número mínimo, um número pequeno de componentes, faz com que o número de parâmetros dentro do classificador seja pequeno também, o que é uma vantagem, porque vai facilitar o treinamento, e aí você tem na saída. Quando eu uso uma rede convolucional para fazer visão computacional, nós temos uma série de camadas convolucionais que vão reduzir o número de parâmetros do modelo como um todo. Essa sequência de camadas convolucional é intermediada com funções de ativação, da mesma forma que nós tínhamos no Perceptron, e também com camadas de pooling, para fazer redução de dimensionalidade. Com isso, eu tenho aqui no bottleneck, né, no gargalo da rede, um conjunto razoavelmente pequeno de atributos, tá, que eu posso usar para um classificador, por exemplo, fully connected, que significa uma multilayer perceptron. Tá? Então, eu tenho uma arquitetura que é capaz, dada a imagem de entrada diretamente, extrair quais são os atributos de entrada, fazer redução de dimensionalidade e aprender a classificação. Tudo isso de uma forma plena, que a gente chama de end-to-end. Tá? Então, eu não preciso fazer nada mais manualmente que eu fazia antes. Ou preciso fazer menos coisas manualmente. Então, quando eu falo de redes convolucionais, tá? Então, vou falar de redes convolucionais. Quando eu falo de redes convolucionais, eu estou falando de redes que são
baseadas no processo de convolução, que é um processo matemático que é baseado nessa integral. Então, eu aplico sobre a minha imagem de entrada, que é o f de tal, eu aplico um filtro. Cada camada convolucional vai fazer esse processo de aplicação desse filtro aqui, que me dá esse resultado. E aí, né, eu tenho aí camadas convolucionais, a função de ativação, pooling, que é uma redução de dimensionalidade. Vou pegar os neurônios que têm maior ativação, outra camada convolucional, com muitas convoluções, cada uma delas, tá? Uma outra ativação, novo pooling, assim por diante, até que eu tenho uma camada que eu faço o que a gente chama de flatten, de achatamento, pego todos os atributos e boto em sequência, transformo num grande vetor e uso algumas camadas fully connected que vão me fornecer na saída uma saída para cada classe de interesse. Tá? Tudo isso, todos esses parâmetros desse modelo são absolutamente aprendidos a partir dos dados. Tá? Por isso que eu preciso de muitos dados, porque essa rede tem muitos parâmetros. Então, o que aconteceu historicamente foi o seguinte: a gente tinha redes pouco profundas, que tinham um conjunto de uma taxa de erro dessa ordem aqui, para esse problema. É um benchmark, tá? É um benchmark, é o ImageNet. Posteriormente, chegou-se a redes convolucionais, AlexNet, em 2012. Depois, a outros modelos, né, a VGG, o LeNet. E aqui, em 2014, 2015, vem a RaceNet, que é uma rede convolucional com características especiais, que passa a vencer ou ter uma performance superior ao que o ser humano consegue realizar para esse problema, por exemplo. Existem vários outros problemas de reconhecimento de imagem que as redes convolucionais ou algum modelo, alguma arquitetura especial de redes convolucionais é capaz de ter o que a gente chama de visão sobre-humana ou super-humana. Existem uma série de aplicações para essa área, tá? Eu já estou seguindo para a conclusão, tá? Existe uma série de aplicações. Algumas delas eu vou realçar aqui. Não esgota o assunto, mas a gente tem algumas delas aqui. A primeira delas é a classificação de imagem, ou seja, eu vou dizer que esta cena é de um certo tipo, por exemplo, urbana. O outro modelo... Você tem 2 minutos, tá? O outro modelo é a detecção de objetos, localização de objetos. Então, eu vou aqui, por exemplo, localizar os carros, detectar os carros nesta cena. Então, o meu problema é detectar os carros. Ou a segmentação semântica, que significa atribuir uma classificação a cada pixel da imagem de entrada, reconhecendo cada uma dos objetos presentes e já num passo só, não só segmentar, mas dizer a que classe aquele objeto pertence. E a gente está fazendo vários temas, né? Estamos fazendo várias pesquisas lá no nosso grupo, né? Então, tem o Vitor Vidal, trabalhando com reconhecimento de placas de trânsito, o Lucas Armand, com detecção de placas de trânsito, o José Matheus, com adaptação de domínio, que é um tema muito interessante, o Michel Pedro, trabalhando com segmentação semântica de imagens de minério, o Yuri, trabalhando com diagnóstico de Covid-19 a partir de raio-x do tórax, usando redes convolucionais, e o Dermes, que está trabalhando com segmentação semântica de modelos numéricos de elevação, o Aslan, que está começando a trabalhar com detecção de novas edificações em áreas urbanas, né, a partir de imagens de alta resolução e Deep Learning. Então, nós temos uma série de pesquisas em curso. Nós, há cerca de 2 anos atrás, migramos das nossas origens de visão computacional para
visão computacional usando Deep Learning, e agora a gente está com um grande número de pesquisas em andamento. Tá? Nós temos como parceiros, né, a PUC do Rio, o Departamento de Engenharia Elétrica, o Laboratório de Visão Computacional, lá do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Temos o Instituto de Fotogrametria e Geoinformação da Universidade de Hannover, na Alemanha. Temos o Centro de Tecnologia Mineral, que fica aqui no Rio de Janeiro, né, como parceiros dessas pesquisas que estão em andamento. Então, são pesquisas que dependem de um grande volume de dados, então nós precisamos ter essa rede de colaboração para que a gente possa trabalhar. Tá? Então, eu cheguei ao fim. Quem quiser, o meu contato é só procurar na página do Secomp. Eu não coloquei aqui o meu e-mail, né, mas é basicamente guimota, guimota, @ime.erg.br, tá? No mais, eu queria agradecer aí a apresentação, a presença de todos aí, todas. Muito obrigado. Sim. Então, eu vou apresentar as áreas um pouco que eu trabalho, os trabalhos que eu tenho feito, né? Antes de tudo, boa tarde, pessoal. Legal que a sala está bem cheia, né? Tá muito aluno aí assistindo essa apresentação, essas apresentações, tá? Boa tarde para todo mundo. Então, eu vou apresentar um pouco os trabalhos que eu orientei aí e falar um pouco do que eu estou interessada. Então, eu trabalho bastante nos temas de realidade virtual aplicada à área médica, à área da saúde, tá? Jogos em dispositivos móveis, voltados sempre à área da saúde. Eu e a Vera, a gente tem uma parceria grande na parte de orientação a agentes, né? O uso de agentes para fazer desenvolvimento de software, né? Estudo de metodologias de agentes, vou falar um pouco mais lá na frente, e jogos que envolvem simulação, voltados para a educação. Então, eu trabalho bastante aplicada. Então, eu começo falando um pouco de um trabalho que já foi a primeira tese que eu orientei até aí no Secomp, né? Essa aluna, a Priscila, ela já fez doutorado, já fez concurso aí para a UERJ. Né, agora a gente está esperando aí resolver o problema das vagas, mas ela já está em segundo lugar aí no concurso da UERJ, né? E ela usou, então, a modelagem de agentes para criar um jogo voltado para a reabilitação cognitiva de pessoas com danos cerebrais. Então, o paciente tinha que olhar a bolinha nessa mesa e clicar nela aqui, né? Olhar a bolinha, na verdade, isso aí se movimentava, né? Para apresentar o desafio, né? Para o paciente, e tinha que escolher as bolinhas certas. Depois teve um trabalho do Eduardo, de uma colmeia, né? Ele modelou uma colmeia e foi um trabalho bem legal, foi premiado no congresso como melhor artigo, e ele fazia, então, toda uma interação em coleta de pólen, coleta de néctar, e mostrava gráficos. A gente usou como base, né, registros de clima de uma região de São Paulo, que tinha banco de dados da USP, árvores, então a gente jogava com a floração das árvores, época do ano, e abelhas, a quantidade de néctar e pólen. Ele se empolgou tanto no trabalho que aí acabou modelando uma abelha com realidade virtual, né, e criou ainda um jogo também para brincar um pouco, né, com essa coisa de abelha, vinha um passarinho, comia a abelha tinha que ir, e foi premiado. Ele usou, né, orientação a agentes, orientação a metas, né, usou a metodologia MASE, né, e usou o NetBeans, o JAD, né,
de FreeCAD chart para fazer os gráficos, né? O Unity 3D para gerar as cenas 3D com Blender, tá? Ele fez um mix aí de várias ferramentas. Depois teve a tese do Fernando, que misturou, eu trabalho bastante também com técnicas de inteligência artificial, né? Então, a gente colocou aí um ambiente virtual, 3D, com lógica fuzzy para controlar o nível de estímulos que as pessoas com estresse pós-traumático, né? Com TEPT. Então, esse trabalho foi coorientado pela Regina, que está aí também, e a gente desenvolveu, então, um modelo fuzzy que integrava os batimentos cardíacos, né, com um questionário que identifica o nível de estresse que a pessoa está sentindo enquanto está navegando no ambiente virtual. E aí esse sistema juntava essas duas variáveis para gerar um resultado mais preciso para o terapeuta poder controlar o nível de estímulo que ele ia apresentar para o paciente nas cenas 3D. Depois, a gente teve uma série de trabalhos, né? Eu e Vera, a gente orientou conjuntamente, e a gente estudando metodologias para desenvolvimento de agentes. Então, teve o trabalho do Vitor, e nós fizemos um experimento com minhas turmas de IA, né? Então, a gente passava um trabalho para a turma de IA, o pessoal ficava indo várias aulas, né, desenvolver esse experimento com a turma, a gente dividia a turma em grupos, e cada grupo usava uma metodologia, no final a gente comparava tudo. Então, a gente teve um primeiro experimento com o Vitor, que a gente trabalhou com o OMAS, o Agilipass e o Scrum, né? A gente procurou comparar métodos tradicionais de desenvolvimento de agentes com um método ágil que não era voltado para a gente. Scrum, né? De passe e o Ingenious, são métodos que trabalham com agentes. E agora, recentemente, a gente fez um evento com a Fabiana, que ainda não apresentou, né, mas já teve agora um artigo aceito, num congresso legal, né, que ela trabalhou com Ingenious e aqui está escondido, com Agilipass, e ela propôs uma nova metodologia integrando algumas características ágeis à metodologia OMASE. Tá? E todos esses 3 experimentos foram realizados com turmas, né, com resultados, e todo mundo implementou um sistema parecido, né, que tinha uma mesma finalidade, que era ensinar alguma coisa na área médica. Né? Aqui tem uma interface, a interface aí é de um dos joguinhos que algum grupo desenvolveu. Tá? Então, todo mundo tinha que desenvolver a mesma aplicação, todos os 3 experimentos. Então, agora a gente está, né, começando a fazer um artigo que vai juntar tudo isso. Todos os trabalhos tiveram artigos publicados, mas a gente quer integrar todos esses resultados num artigo só. Acho que vai ficar bacana. Depois a gente teve o Vitor, que foi um trabalho orientado por mim, pelo Alexandre Senna, que desenvolveu uma ferramenta para identificar, né, simulator sickness em pessoas que usam, na verdade, ele era apoiar o desenvolvedor de ambientes virtuais 3D para identificar possibilidades da imagem que está sendo gerada, gerar simulator sickness nas pessoas, nos usuários, tá? Então, a gente testou lá no IMPA, a gente teve que ir para o IMPA testar esse ambiente lá, usando o do IMPA, né, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e é o Senna, nessa cena de baixo da direita, né, experimentando o ambiente. Então, a gente desenvolveu vários ambientezinhos, acho que está aqui, né, a gente fez 3 tipos de teste, um com locomoção com teletransporte, outro com joystick, e um experimento sem locomoção. E a gente só conseguiu, eles só deixaram a gente testar lá uma tarde, então a gente só conseguiu testar 6 pessoas, né, no uso desse ambiente. Depois teve um outro trabalho da Priscila Ariel, que atualmente ela está fazendo doutorado na PUC, que ela usou, ela fez um estudo, né, da movimentação dos músculos faciais para identificar
movimentos em tempo real, com realidade aumentada, né, para verificar a ativação de músculos da face. Então, ela trabalhou com possibilidade do rosto não estar na posição inicial, então tem um momento inicial de calibragem, né, e trabalhou com a distância entre os olhos para fazer essa rotação do modelo, digamos, quando a gente está usando o ambiente e vira a cabeça um pouco de lado, então o ambiente é capaz de responder essa movimentação da cabeça, e ela trabalhou, então, com uma classificação proposta na literatura, que trabalha, então, né, com a identificação de alguns pontos da nossa face para identificar o movimento dos músculos da face, tá? Então, em tempo real, e ela quis ainda, ela gosta muito de trabalhar com essa questão de músculo, né, de realidade aumentada, realidade virtual, e ela ainda tinha uma parte que mostrava o músculo que estava sendo ativado. Vocês estão vendo aqui, né, nesse modelo aqui da extrema direita, né, tem o número 1, número 2, está mostrando qual é o músculo que está sendo ativado nesse movimento aí. Eu tenho aqui uma coisa, não sei se dá para ver. Está dando para ver? Está passando? Sim, tá. Não, você entrou no PowerPoint. Não está passando o vídeo, não? Não, não tá, não. Não? Ah, então deixa. Então, deixa. Acho que agora ia começar. Ah! Fechou. Depois eu mostro no final, se der tempo. Continuou mostrando agora o PowerPoint? Ou parou a projeção aí? Sim, continua. Então tá. Ela testou esse modelo com 4 pessoas e isso foi o grande problema também, né? Então, assim, até dou uma dica para o pessoal que está me ouvindo. Se liguem na questão, né, de avaliação dos modelos, de avaliação do que vocês implementarem, porque as revistas não querem testes, né, experimentos com poucas pessoas. Então, esse é o grande entrave que a gente está tendo até para publicar esse trabalho, né? Ela está tendo agora que fazer aumentar o número de pessoas, mas é sempre aquela questão da correria final da tese para defender dentro do prazo, né? O aluno quer defender, no final a gente acaba cedendo, deixando a pessoa defender com poucas pessoas, né? Poucos resultados de teste, e no final, depois a pessoa, né, sai para outra coisa e não testa mais gente, e a gente não consegue publicar o trabalho. Então, o trabalho dela é um trabalho super legal, e, né, a gente está com dificuldade de publicar porque a gente testou poucas pessoas, tá? Atualmente, né, um pouco do que a gente está fazendo agora, um pouco em cima do que foi realizado na tese do Fernando, com lógica fuzzy, mas para trabalhar ansiedade, né, oriunda de traumas, usando uma técnica chamada de sensibilização e reprocessamento de movimentos oculares. A Bruna também vai usar, né, já fez uma modelagem de agentes. Essa imagem embaixo, na direita, a gente vai trabalhar com celular, né, inserido naquele suporte que a gente vê como se fosse 3D, e é um terapeuta que vai trabalhar, então, né, com uma técnica que está vendo dentro dessa imagenzinha aí, dessa tela dividida em duas, na direita tem uma bolotinha azul, né, essa técnica movimenta essa bolotinha para lá e para cá, enquanto o terapeuta dirige, né, um pouco os pensamentos da pessoa para desmanchar a questão dos traumas que a pessoa tem em relação a algum evento, né, da vida dela. Então, isso é uma técnica muito reconhecida na Europa, mas pouco usada aqui no Brasil, e a gente, então, está desenvolvendo já, né, esse sistema que vai misturar realidade virtual com lógica fuzzy e com linguagem natural, porque vai ter uma parte que a pessoa vai falar e o sistema vai identificar o nível, né, esse SUDS aí, que é o nível de ansiedade que a pessoa tem, vai ter uma identificação automatizada pelo sistema, tá? Então, vai trazer isso como diferença do trabalho do Fernando, né? A questão dos agentes também está diferente. Então, a gente está trabalhando com essa outra técnica. O trabalho do Jefferson, né? Que
não vai usar a realidade virtual, mas está usando aprendizagem de máquina. A gente está trabalhando com o pessoal da UNAT, não sei se vocês, né, os alunos novos, não devem ter ouvido falar. A UERJ tem Universidade de Terceira Idade e tem um núcleo de atendimento ao idoso que trabalha com a questão de sarcopenia. Sarcopenia é o enfraquecimento muscular que as pessoas, né, vão desenvolvendo com da idade, né, ou de doenças, ou de estilo de vida, né, então você perde os músculos do corpo. Então, isso é um problema sério, muito comum em pessoas idosas, e tem um protocolo de identificação que exige, assim, medir a circunferência do braço, medir a perna, fazer a identificação de caminhada. Tem um protocolo que usa um modelo matemático que precisa dessas variáveis. Então, a gente agora já passou no Comitê de Ética, conseguimos o banco de dados desse núcleo lá da UNAT. Ele está tentando identificar alguma, como é que a gente diz, correlação entre essas variáveis do banco de dados dos pacientes lá do NAI, e a partir, se a gente conseguir identificar algumas correlações, a gente vai tentar modificar o modelo matemático de maneira a simplificar esse modelo, eliminar algumas variáveis que são complicadas, principalmente para você obter com pessoas que estão em cadeira de rodas, por exemplo, tá? Então, a gente vai tentar simplificar o modelo matemático a partir do estudo dessas correlações dos dados que a gente já tem de pacientes que são atendidos pelo NAI, tá? Tem uns outros trabalhos aí que eu estou orientando junto com a Vera, mas a Vera vai falar. Eu deixo meu e-mail, tá? Então, deixa eu ver se dá para passar aqui o videozinho rapidinho. Mas acho que agora... Só porque é bonitinho. Tá aparecendo? Ainda não, Rosa. Vê. A musiquinha tá, né? Apareceu? Não. Não? Não. Ah, que pena. Está compartilhando a Então, tela do seu PowerPoint, do PowerPoint. Ah, né? Então eu estou compartilhando. Você tem que mudar a tela que você está compartilhando. Então, deixa. A música então... vai, né? Engraçado, né? Não, a música... Não, a música... Não vem nada, não. Você não compartilhou com... Você tinha que tirar o PowerPoint. Está compartilhando, tem que trocar o que você está compartilhando. Isso. Ah, tá bom. Mas, deixa eu ver. Foi, Rosa? Foi? Não, tá vindo. Está começando. Pronto, foi. Foi, Rosa. Olha lá, tá vendo? Ela vai movimentando em tempo real, com realidade aumentada, e ela vai visualizando os músculos que são ativados com o movimento que ela faz. E aí, essa parte está mostrando os pontos que a gente usou para fazer esse mapeamento. Vai mostrando, né? Então ele serve tanto para você fazer algum tipo de trabalho que precisa de identificação dos músculos, mas também para ensinar, né? É uma ferramenta que dá para trabalhar na área educacional também, para ensinar os músculos associados aos movimentos, né? Pronto, já deu para ter uma ideia, né? Tá bom? Então agradeço a presença aí de todos e a atenção de todos. Dá um tchauzinho. Obrigada. Obrigada, Rosa. Dando continuidade, então vamos para a terceira apresentação, né, na ordem que está no cartaz. Então é a professora Regina agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, Regina.
Você passa para mim os slides que vai ficar mais fácil. Tá bom. Ok, estou vendo direitinho. Isso, aí você me fala quando for para passar, tá? Ok. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do pessoal do projeto, docente do SECOMP, e eu vou falar hoje sobre a aplicabilidade dos algoritmos fuzzy. Próximo. Como aconteceu essa história do fuzzy? Tá? Esse que está aí nessa circunferência é o ZAD. O ZAD, lá para a década de 60, tá, pelos anos 64, começou a trabalhar com conjuntos que não eram os conjuntos clássicos, os conjuntos que ele denominava, né, conjuntos fuzzy. Antes dele chegar aos conjuntos fuzzy, ele foi indagado que os modelos matemáticos eram extremamente rígidos, tanto na área da matemática, não é que são os modelos mais sólidos, quanto os modelos na área da estatística, a parte inferencial. Por quê? Quando você trabalha não é, com a inferência, você tem o que está a par de todo o critério de inferência estatística. No que é o critério de inferência estatística? De como aquele modelo ele está sendo tratado. Então, tá, eles começaram a pensar numa nova forma. Não vai ser mais probabilidade, vai ser a possibilidade de ocorrência daquele determinado evento. Ora, a possibilidade, tá, ela vai variar, ele foi de 0 a 1, mas não quer dizer que ele vai ter que atender pressupostos, não é, da probabilidade estatística, que a soma seja 1, não é? Isso ele não queria, não estava tratando sobre isso. Então, ele começou a pensar, inicialmente, na verbalização das pessoas. Cada pessoa ia verbalizar, numa escala de 0 a 1, o que realmente ele achava que deveria ser a pertinência. A primeira coisa que começou a falar é do verde. Ora, o verde tem um número enorme de tonalidades. Aí ele perguntava a pessoa, e que uma você vê? Qual é a pertinência que você dá a esse verde? Ah, esse verde tem uma pertinência de meio, o outro dava, se é mais escuro, eu dou uma pertinência de 90. Mas, para falar desta pertinência, ele estava tratando com um problema em que ele precisava do especialista para definir aquela pertinência. E isso era uma coisa que eles não estavam satisfeitos. Não, isso é muito subjetivo, porque cada um, mas ele vai dar pertinência mais rígida e eu vou tomar o máximo das pertinências, mesmo assim, não está atendendo. Eu gostaria o pessoal da matemática gostaria de ver alguma coisa mais categórica. Passa. Próxima. Aí começaram a pensar num sistema lógico fuzzy. Ora, o que seria um sistema lógico fuzzy? Eu teria, primeira coisa, as entradas do sistema, tá? Eu ia fazer uma fusificação e eu ia ter uma saída desse sistema. Ora, o nome está falando, é o sistema lógico. Se é o sistema lógico, ele vai ter entradas e vai ter saídas. Ora, mas se ele é lógico, ele vai ficar em termos de regra. Se isto ocorre e aquilo ocorre, então eu tenho desfecho. Então, o pensamento do sistema lógico fuzzy que Zadé propôs era um conjunto de variáveis e uma saída que ele podia reconhecer padrão, ele podia fazer controle, e se aquilo, né, precisasse voltar à medida da tomada na variável de entrada, ele fazia uma defusificação. Então, repare que nessa circunferência, duas circunferências, tem uma circunferência azul e uma vermelha. Essa circunferência, ele chamava de termos linguísticos. Então, eu posso ter o termo linguístico baixo e o termo linguístico alto. Mas aí vem a pergunta, ora, mas entre o alto e o baixo, como é que eu vou? Eu tenho uma pessoa que eu não consigo definir se ele é alto ou se ele é baixo.
Aí, isso é uma área de indefinição, isso ele chama que é uma área nebulosa. Então, repare que esse triângulo, né, ele tem, né, como foi criado o triângulo? Melhor, rebateu aquele círculo, rebateu outro círculo, e repare que ficou uma área nebulosa, um triângulo no meio dos dois, nebuloso. Então, o triângulo representa alto, o outro baixo, o outro triângulo representa alto, mas eu tenho uma área de nebulosidade. E por que era importante essa área de nebulosidade? Porque nas áreas sociais você não tem as coisas tão nítidas assim. Tem uma hora que as pessoas ficam indecisas em definir o que é uma pertinência dentro daquela área. Então, a colocação dos AD começou por aí. Aí nasceram os conjuntos fuzzy. O conjunto fuzzy é aquele conjunto em que ele tem uma pertinência dentro de uma área que esteja uma superposição de duas figuras, de dois representantes do termo linguístico, alto e baixo. Tem uma pertinência e tem... E a inferência seria... olha uma inferência aqui, uma regra diferente. Se o QI é baixo e o poder aquisitivo é pouco, então, sem chance de eu investir. Tá? Então, repare que o antecedente é o QI, baixo. O outro antecedente é fator financeiro, pouco. Então, qual é a conclusão que se chega? Não há chance de eu investir. Não vou namorar um cara desse de jeito nenhum, vai me dar trabalho. Então, esse tipo, né, de regras começou a nascer do sistema fuzzy. Próximo. Ora, mas foi evoluindo esse estudo, né, esse estudo fuzzy. Não, eu vou ter os conjuntos fuzzy. Mas quando eu mostrei na gravura anterior, o conjunto é unidimensional. Eu estou estudando uma determinada característica. E se eu estivesse estudando mais de uma característica? Então, foi pensado em duas características. Então, eu teria no eixo do X uma característica, no eixo do Y outra característica. Repare que as circunferências correspondem a um gráfico de dispersão, onde eu tenho valor de X, eu tenho valor de Y, eu tenho os pares ordenados. E os pares ordenados, eles vão ficar agregados. Mas só que a dificuldade na agregação é que eles podem ficar superpostos. E eu vou ficar com dificuldade, não é, em definir o termo linguístico referente ao amarelo e o termo linguístico referente ao vermelho. Da mesma forma, repare, eu não vou ter nenhuma interseção no conjunto verde. E eu, quando rebato em relação a retângulos, correto? Eu vou ter retângulos que têm áreas de interseção, triângulos que têm área de interseção de um lado e do outro. Repare que agora já se evoluiu, né? Eu parti do unidimensional para o bidimensional. O bidimensional a gente enxerga perfeitamente o que a gente está olhando aí. Mas o tridimensional também dá para visualizar em termos de gráfico. E o multidimensional? Como é que eu vou modelar no multidimensional? Aí foi criado o que se chamou o princípio de extensão. O princípio de extensão, ele vai, né, obter as pertinências, mas em função de uma metodologia estatística, de uma metodologia matemática, de uma metodologia neural. Então, isso já se transformou uma coisa muito mais eficiente. Ora, porque eu vou buscar, através de um conhecimento mais científico, para eu adotar valores de pertinência. Então, ele diz que o princípio de extensão de Zade é conceito básico da teoria da lógica fuzzy, que sustenta a extensão das expressões matemáticas do domínio clássico ao domínio fuzzy. Então, ele vai buscar o arcabouço matemático rígido, não é? Para chegar às pertinências no domínio fuzzy. Então, essa ferramenta permite calcular imagens de um número fuzzy por meio de uma função conhecida.
Eu tinha um aluno que trabalhou comigo, né, em tópicos especiais de lógica fuzzy, e ele dizia para mim, professora, como é que eu vou fazer um princípio de extensão na área de matemático? Eu quero fazer o artigo junto com a professora Maria Hermínia, mas o meu princípio de extensão é da matemática, porque eu sou matemático. O princípio de extensão dele foi buscar equações diferenciais para ele fazer a aferição das pertinências. Próximo. Pode passar. Muito bem. Bom, mas uma metodologia tão nova, não é, que eu comecei a aprender lá no doutorado, lá na COP, né? Como é que eu ia, né, começar a criar, né, uma linha de pesquisa na área fuzzy? Primeiramente, nós começamos, né, na linha de pesquisa junto com a nutrição. Então, todos os trabalhos eram de iniciação científica dentro da linha de nutrição, utilizando a metodologia fuzzy. Então, o primeiro, né, trabalho que a gente fez foi junto até com a professora Vera, que foi nutrição, fuzzy, orixás, que era o trabalho da professora Vera. Biodisponibilidade de nutrientes sob a ótica dos sistemas baseados em conhecimento orixás, conhecimento da Vera, e sistemas lógicos fuzzy, que ele se trabalhou praticamente em cima de conjuntos fuzzy. Depois foi vindo mais outros alunos, então o Felipe também trabalhou em cima de conjuntos fuzzy, a Natália também fez uma árvore de decisão. Existe árvore de decisão probabilística? Não, ela trabalhou com uma árvore de decisão fuzzy. Qual é a diferença de uma para outra? É que na árvore de decisão estatística, você usa uma regressão, no caso, uma regressão linear, tá? Mas quando você faz a árvore de decisão fuzzy, você pondera esta regressão linear por pertinências advindas de conjunto fuzzy. E ela se torna mais próxima da realidade. O Daniel, né, já trabalhou na mesma área com nutrientes, tá? Só que o Daniel não usou os conjuntos clássicos fuzzy, que seria o triângulo, o trapézio, que seria até a curva normal. Por quê? Porque a nutricionista disse, não, eu não posso usar esses conjuntos clássicos, porque os conjuntos clássicos não estão me determinando os modificadores da ambiente de ferro. Então, eu não posso trabalhar dessa maneira. Eu vou te dizer as limitações da RDI e você vai desenhar os conjuntos fuzzy. Só que quando ocorre isso, você tem uma área de nebulosidade, pode estar muito grande, e isso vai levar a uma incerteza. E eles começaram a estudar a entropia daquele sistema. Eu vou modelar, mas esse sistema tem uma entropia. Ora, esta entropia eu tenho que tornar a menor possível. E dá para o meu avaliador, dá para a pessoa que eu estou trabalhando, né, o valor daquela entropia, que 1 menos a entropia, o grau de entropia, vai me dar um grau de certeza. Pode passar. Bom, eu terminei o meu doutorado em engenharia de tráfego. E eu achava que eu ia ter grandes parceiros lá na engenharia com problema de tráfego. Eu digo, não, vou começar, não é, a buscar modelagem que resolva o problema, pelo menos eu tente resolver o problema de tráfego, mas sob a ótica fuzzy. Então, arranjei lá um parceiro lá na prefeitura, que trabalha no centro de controle, não é, de tráfego, e nós começamos a trabalhar em cima disso. Dentro desses trabalhos de iniciação científica, eu tenho trabalhos, né, que ganharam menção honrosa. O primeiro trabalho foi esse da Tássia Beca,
que ela fez reconhecimento de padrões e estimativa da velocidade através dos conjuntos fuzzy. Então, ela conseguiu modelar, né, os conjuntos fuzzy através dos veículos e dar uma resposta, entrada, veículo. Resposta era como ela ia estimar a velocidade na via. Depois, a Bruna, né, trabalhou também, mas de uma outra forma. Ela fez uma previsão de uma série temporal fuzzy para a contagem volumétrica de veículos em via urbana para reconhecimento de padrão gráfico com ênfase na sazonalidade. Então, ela gerava índices de sazonalidade, não é? Advindos da contagem volumétrica. Todos esses trabalhos eram em cima de um princípio de extensão. Ela ia buscar alguma coisa, ou da área matemática, ou da área da estatística, para poder trabalhar. Nós, estatística ou matemática. Aí, pois não. Quantos minutos? Acabou? Te dou 2 minutos. Então, nos demais, pode. Regina, você saiu do celular. Tá mudo, Regina. Regina, você saiu do celular, tá mudo. Tá mudo ainda, Regina. Oi, Cris, passa para outra página da apresentação e aí as pessoas podem... Vou... Ela não voltar? Tá, aí voltou. Aqui tem, né, o exemplo de mais trabalhos da Regina, mais de iniciação científica. E aqui estão listadas as dissertações dos alunos daqui que ela já teve no Secomp. Tá conseguindo, Regina? Não, né? Pois é. Gente, infelizmente, né, a professora Regina está com problema Passa até o final as transparências dela. Pois é, ela está com um problema de... Essa última. Na conexão, né? Quem tiver interesse, basta mandar o e-mail para a professora Regina e entrar em contato. Né? O e-mail dela também está no site do Secomp. Eu esperava que tivesse aqui na última folha. E a gente vai passar para o próximo palestrante. Né? Peço desculpas para todos. E, infelizmente, por causa do tempo, a gente tem que continuar. Né? Então, deixa eu tirar aqui a apresentação. Certo. Então, nossa próxima palestrante é a professora Vera. Vera, você pode já vou apresentar aqui. Vou colocar para apresentar. Não, espera aí. Acho que tem que uma janela. Não. Tela inteira. E pronto, eu vou
E fechou. Fechou a minha apresentação, pode? Ai, meu Deus. Tenta de novo. Pronto. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. E nem... Tá. Não está vendo. Ainda não, espera gente. aí. Tá. Deixa eu vou... Tá aqui. Pronto. Então, deixa eu apresentar. No janeiro. Pronto. Foi. Está vindo. Foi, agora A sim. tela inteira? Sim. A tela inteira? Sim. Tá. Eu vou apresentar a área com que eu trabalho, tá? Vou apresentar um pouco diferente do que todo mundo apresentou. Regina, tira o seu áudio, tira o seu vídeo para melhorar o som. Tira o quê? O meu vídeo. Tá, espera aí. Ok. Espera aí, pronto. Vou tirar Regina, aqui não, meu vídeo. Desculpa. Meu Deus, não consigo tirar o meu vídeo. Porque eu estou apresentando, ele não apresenta. Está muito ruim? Não, agora não. Você tinha dado umas picadas, mas agora não. Continua. Tá. O ideal era que não aparecesse, né? A minha rede é muito ruim. Vocês querem, eu posso continuar tentando. Continua sua apresentação. Continua, Vera, está dando para ouvir. Deu uma cortada em uns minutos, mas pronto, vamos ver. Já consegui aqui. Pronto, consegui. É porque eu estou com o computador da minha filha, então é mais complicado. Então, eu vou falar sobre engenharia de software para sistemas complexos. Eu trabalho com muitas pessoas. Eu tenho muitos alunos, já tive vários alunos, 13 alunos ou 14 de mestrado do Secomp, alguns alunos de graduação, uma aluna de doutorado lá da PUC, alguns alunos de mestrado lá do Telesaúde, e eu trabalho, principalmente, trabalhando, porque eu trabalho muito com sistemas multiagentes e engenharia do conhecimento, ligado à engenharia de software. Então, eu trabalho muito com o pessoal de IA, principalmente com a professora Rosa, trabalhei também em alguns projetos com a professora Nayá, e estou começando a trabalhar com a professora Carla. Com a professora Clícia, eu tenho trabalhado com a parte de paralelismo, né, que ela trabalha, e com a professora Santoro, a parte de engenharia de software e muito com a parte de business. E o Marcelo Schotz, a gente trabalhou um pouco com a parte de engenharia de software e também com o sistema multiagente. Eu tenho uma cooperação com a York University, que as pessoas podem ir lá fazer cursos, tanto na graduação quanto na pós, e ele trabalha muito
com engenharia de requisitos. Ele, uma vez por ano, vem aqui e dá uma palestra. Eu trabalho também em cooperação com o professor Júlio, lá da PUC, mas não é uma cooperação tão formalizada. Eu já participei mais vezes de lá e, atualmente, eu participo, mas não tanto como com o Cisneiro, que é uma cooperação formalizada pela UERJ. Quais são os cursos que eu dou? Eu dou 3 cursos. Um curso de engenharia de software, em que eu trabalho em engenharia de software experimental, principalmente a revisão sistemática, mapeamento sistemático, e trabalho experimentos e estudos de caso, porque engenharia de software é muito importante, valide qualquer proposta que a gente faça, que a gente tente validar. Trabalho com orientação a metas dentro dessa disciplina de engenharia de software. A disciplina de sistemas multiagentes, eu trabalho primeiro com a ideia de sistemas multiagentes, que é a ideia como você tem um bando de pássaros, em que você pode ter agentes autônomos que cooperam entre si, que não necessariamente tem um líder, né? Então, a computação está sempre se inspirando um pouco na natureza, que a natureza tem muitas coisas que se autorregulamentam e que é muito interessante, e com isso a gente traz agentes para dentro da engenharia de software, ou seja, você modelar sistemas complexos usando orientação a agentes e usando também a orientação a metas que a gente dá aqui. Por quê? Porque cada vez mais os sistemas estão mais complexos, eles não devem começar simplesmente porque alguém quer que comece. Pode ser que aconteça um vendaval, aconteça alguma coisa na internet das coisas, com sensores. Então, cada vez mais a gente precisa ter uma modelagem, um desenvolvimento de qualidade, porque, normalmente, a gente pode estar trabalhando com sistemas críticos. Em ontologia, a gente trabalha com representação de conhecimento. A ontologia é uma forma de você pegar os seus dados e ter inferência sobre eles. Praticamente, a gente trabalha um pouco com proteger e com a parte de inferência. Então, é interessante. Antigamente, quem dava era a professora Neide, e aí, junto com a professora Sheila, que aí dava todo um embasamento lógica por debaixo, que muitas vezes é necessário para a gente trabalhar a representação do conhecimento. Quais são os projetos em termos gerais? A gente trabalho muito com a professora Rosa, porque a gente trabalha muito em educação e saúde. Então, mas trabalho também com outras áreas, por exemplo, a modelagem orientada de agentes e sistemas complexos. Por exemplo, esse aqui, o Work Maturity Tool e o simulador, foi uma dissertação de mestrado, e depois o simulador foi um projeto final de curso, que até eu vi a Natália está aí, que foi a Natália, esqueci o nome do outro aluno, que fizeram, e foi bastante interessante, que a gente apresentou num congresso, e vieram até com ideias que a gente pode explorar isso para vir a uma tese de doutorado. Eu trabalho também com engenharia de método institucional. O que é isso? É você não ter um método único, você ter fragmentos de métodos que podem trabalhar e se juntar e ajudar num determinado projeto. Para isso, a gente fez uma ontologia. Por quê? Porque eu fiz pós-doc em 2003, 2004, lá na Universidade de York, no Canadá, com o professor Cisneiro. E aí a gente começou a fazer uma série de experimentos com o pessoal da graduação, até
Leandro Marzullo, foi o primeiro projeto final que foi feito nessa área, e aí a gente fez vários outros, acho que pelo menos uns 20 a 25 projetos finais, e com isso a gente juntou o Felipe, que é era um aluno de mestrado, ele juntou todas essas soluções e mais o que na literatura, e a gente fez uma ontologia. E, em parte, com essa ontologia, a ideia é que a gente pudesse ter uma ferramenta em que a gente possa escolher que fragmentos de métodos que a gente vai usar. Porque, mais ou menos, a gente tem aplicado isso, principalmente nos ambientes virtuais orientados a agentes, a gente tem feito os experimentos com esses métodos. A gente também trabalha com requisitos não funcionais, o Cisneiro é um expert nessa área, e o professor Júlio Leite também, lá da PUC. Então, a gente incorporou também uma ontologia que uma aluna dele lá em Toronto tinha feito, e aí o aluno aqui do Secomp fez uma visualização e incorporou nessa ferramenta, junto com uma ferramenta free. A gente tem trabalho, eu adoro jogar, então eu trabalho muito com Cirrus Games, então a gente tem um simulador de colmeia, que a Rosa já explicou, mas a gente tem alguns na área de engenharia de software, o Inspector X, que começou com Marcelo, é uma parceria minha com o Marcelo, a gente começou com o Henrique Potter, depois foi para um outro aluno de iniciação científica, agora a gente teve um artigo aceito numa conferência internacional super boa, e a gente continua. O Scrum também veio dessa parceria com o Marcelo, numa disciplina, e aí a gente publicou, ganhou best paper, e aí os nossos alunos de mestrado, mais um aluno de iniciação científica que aí fez a experimentação e uma parte da implementação, e aí a gente publicou também numa revista agora no início desse ano. O Simulis W foi uma orientação que eu fiz de doutorado, bastante interessante, a gente usou muito as disciplinas de engenharia de software, e é um jogo que simula o gerente de software, um desenvolvedor e gerente de software, então é bastante interessante. Na engenharia de software de sistemas multiagentes, a gente está trabalhando muito com desenvolvimento ágeis e com metodologias orientadas a agentes ágeis. E a gente começou, com a ajuda do Marcelo, com uma aluna, a parte de qualidade de métricas. Então, aqui é uma visão aqui geral, esse aqui foi um dos primeiros, o Eduque Mais foi um dos primeiros ambientes, tese, dissertação que eu orientei, foi até junto com o professor Paulo Eustáquio, para vocês verem como a diversidade. Isso aqui foi o simulador que veio da dissertação da Tatiana e acho que é Ivor, agora eu me lembrei, o Ivor e a Natália está até aí assistindo, e fizeram o trabalho ficou muito legal. Esse aqui é o trabalho da Priscila, que a gente fez toda uma modelagem, ano passado a gente conseguiu publicar numa conferência, fomos convidados para um capítulo de livro, que é bastante interessante. Esse aqui é o Simulis, esse aqui é o Scrum, e isso aqui é um modelo de avaliação de ambientes educacionais. A gente até hoje, eu e Rosa, estamos super felizes, porque era um artigo que eu tinha feito da tese da Alane, e hoje a gente teve o aceite numa revista. O MedEduc é o sisteminha que tem sido o nosso experimento nas aulas de IA, o NDR Tool, que é o funcionais, só para explicar para vocês o que acontece. Se eu quero segurança,
a implementação de segurança para qualquer sistema, praticamente, tem poucas novidades. O que você pode implementar? Você pode implementar que tenha alguma com visão artificial, com dedo, ou que seja com 2 senhas. Então, você o desenvolvimento de um software, você pode pegar esses requisitos não funcionais que já foram estudados, que já têm soluções, e você escolher para o seu projeto o que estaria dentro ou fora. E aí a ferramenta te ajuda a você, ela tem uma ontologia, e com essa ontologia você escolhe as soluções, e aí você já traz para o seu modelo. Então, é uma coisa interessante que não vai só do reuso da implementação, mas também do reuso da solução através da modelagem. O AIDVR foi um projeto que eu fiz junto com a professora Nayá e o Tiago, que era de visão de realidade virtual para ajudar as pessoas, os cuidadores de idosos. Então, para dizer, olha, o cara levantou, olha, você tem que vir rapidamente, ele está precisando de ajuda, de uma coisa automática, e não, por exemplo, você tem que ficar olhando o tempo todo se a pessoa está... Eu tenho vários idosos, então eu tenho prática nisso. Se a pessoa está levantando, se não está, se teve alguma ocorrência. Aqui, o Org Maturity Tool, que é a tese da Tatiana, hoje em dia a Tatiana migrou lá para o Canadá, está em Montreal. E o que a gente trabalhou? A gente trabalhou com sistemas fuzzies, sistemas de inferência fuzzy, e são vários sistemas fuzzies. Na realidade, acho que são uns 12 ou 15 sistemas fuzzies que a gente trabalhou, e com isso veio a ideia da gente poder fazer uma simulação. O que ele faz? Ele é um simulador da maturidade da organização. As organizações, hoje em dia, elas não são mais hierárquicas, elas são por processo. E essa mudança é muito complicada, porque, por exemplo, você vai num supermercado, de repente, você fala com uma pessoa que está arrumando a prateleira, mas ela não é funcionária do supermercado, ela é funcionária de uma empresa que presta serviços. Então, tudo isso, para você gerenciar, é complicado. Então, foi um problema que foi uma amiga minha lá da Fundação Getúlio Vargas trouxe, ela coorientou Vera. Tatiana. Oi. Acabou. Hã? Acabou o seu tempo. Acabou? Então me dá mais 3 minutos, pelo menos. Tá bom, você já estourou já, mas vai lá, termina aí. Tá. O projeto aqui é sobre investimento de ações. Eu tive um aluno que, na graduação, ele fez a modelagem orientada a agentes e quis continuar nessa área de sistemas de ações, e aí ele implementou um algoritmo genético e testou, a gente conseguiu publicar, e aqui é o cenário de 10 anos, ele pegou os dados e fez a simulação de que se o caso dele daria certo ou não. O MAVA, eu já falei, que é esse que a gente teve o artigo aceito. A gente tem um aluno até do Paulo e do Fabiano que usaram um pouco a ideia do MAVA para a gente ter objetivos de aprendizado. A grande diferença para as outras avaliações é que a gente não só avalia a percepção que o aluno tem, mas também a efetividade, tentar a efetividade do aprendizado dele. Isso aí são as dimensões de modelos de qualidade. A gente usou o GQM, que é um modelo bastante, ou seja, você tem questões, eu sempre esqueço, a meta que você tem, quais são os critérios que você vai atingir,
Então, aqui são as dissertações todas que eu orientei, eu botei em negrito a que eu achei assim, as mais importantes. A do Felipe, apesar de ter sido muito importante, a gente até publicou pouco, porque é muito difícil das pessoas entenderem, mas foi muito interessante. Foi também numa época que eu estava doente, então ele vinha para minha casa, foi realmente muito bom, e eu consegui compilar 10 anos de trabalho com a graduação, em que a gente colocou esse conhecimento aí de ontologia, e ele agora está fazendo doutorado, já fez na PUC, mas não gostou, foi para a Unirio. Quais são os trabalhos de andamento? Eu estou ajudando a Rosa no trabalho da Bruna, a gente está começando o trabalho do Léo. Em Serious Games, a gente está trabalhando principalmente com esses experimentos, que é o MediaEduc, e com esses 2 que são de iniciação científica. A gente, em engenharia de software para sistemas complexos, tem a Isabelle, que está trabalhando com manutenção baseada no desenvolvimento ágil, e foi a qualificação, as pessoas gostaram tanto que até um professor Rita agora está envolvido nesse projeto. A gente tem métodos ágeis, orientados a agentes, estudando isso nesses experimentos que a Rosa explicou, e agora a Fabiana está propondo um primeiro framework orientado a ágil. E no Covid, a gente tem um projeto que eu envolvi o Andrés, que é um aluno que está começando, para trabalhar com diagnóstico e desfecho utilizando o aprendizado de máquina e orientado com a professora Carla. E pronto, acabei. Foram os 3 minutos? Estourou um pouquinho, mas está ótimo, né? Então... eu falo demais, né? Obrigada, Vera, né? Então, quem tiver interesse, né, aí está o e-mail da professora Vera, né, basta entrar em contato. Antes de nós irmos para a última apresentação do dia, eu gostaria de relembrar aos alunos que, se alguém ainda não escreveu o seu nome e o seu número de matrícula no chat, aproveita para fazer isso agora, né, para poder contabilizar esse colóquios, né, na sua cota, né? E relembrando de novo que na próxima quarta-feira teremos a terceira parte, né, da apresentação dos docentes do SECOMP, né? Prometo na próxima, peço desculpas para quem teve o problema com a duplicação de salas hoje, mas prometo verificar isso com mais cuidado na próxima quarta-feira. Então, dando prosseguimento, né, teremos a nossa última apresentação, que será o professor Marcelo Schotz. Marcelo? Sim. Ele está aqui, está aqui. Oi, tô aqui sim. Tô só Oi, pegando a Marcelo. opção aqui. Tudo bem? Tá ótimo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. E como eu também estou no tablet, aqui não vai dar para fazer a questão da câmera. Pode falar. Já vou tirar o meu áudio. Tá ótimo. Pessoal, vocês podem conferir, por favor, se todos vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo, sim. Tá. E vocês estão vendo a tela dividida ou estão vendo em tela cheia? Tela cheia. Ah, maravilha. Tela cheia. Ok. Então, sabe, tem recursos que eu não conhecia. Vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Marcelo Schotz, professor do SECOMP, também do Departamento de Computação. E eu segui a abordagem de falar muito rapidamente as coisas que eu faço, mas sem entrar muito no detalhe. Então, eu aqui alguns ponteiros aqui para outras informações, caso alguém tenha interesse, tá bom? Então, primeira coisa, as minhas áreas de atuação, elas são principalmente a área de engenharia de software, que é a área central, na qual eu fiz meu doutorado, né? A área de visualização de informação,
na qual eu me especializei enquanto estava fazendo engenharia de software. Minha tese de doutorado envolveu recursos de visualização para apoiar o desenvolvimento de software. E também me envolvi, por causa de a visualização ter que ser baseada em algo que seja representável, também na análise de dados, que inclusive começou a trabalhar com outras técnicas mais avançadas desde o meu início na UERJ. Então, para quem quiser saber um pouquinho melhor o que eu já fiz, eu recomendo utilizar a referência aí, que tem aqui o QR Code, mas tem também no meu site, que está no início da apresentação. E vou colocar novamente no final, tá? Lá tem alguns links lá para algumas publicações que eu já estive junto com os alunos, a maior parte de alunos de graduação, e também com os colaboradores, sem os quais muitas delas não teriam saído com a qualidade que saíram. Bom, eu coloquei como cenário dessa apresentação, né, a parte de contexto e a parte de adaptação ao contexto ao processo de visualização. O que viria a ser isso? No cenário de desenvolvimento de software, a gente tem muitas variáveis e muitos dados sendo produzidos o tempo todo, e isso tem muita relação com o fenômeno Big Data, em que a gente tem cada vez mais se preocupado em coletar métricas, coletar informações, metadados, que nos permitam tomar decisões mais embasadas, grounded. Então, por causa disso, faz-se necessário que tenhamos mecanismos de apoio à análise desses dados. Então, nós temos aí várias áreas, temos as áreas, né, de estatística, temos a área de data mining. Então, tem várias formas de tentar agregar esses dados para já tentar informar alguns padrões, algumas tendências. Mas as pessoas têm cada vez mais utilizado também a área de visualização. Só que, no contexto de visualização, como alguns alunos, né, que já estão matriculados na disciplina de Infovis, que está sendo oferecida esse semestre no mestrado, para o Secomp, né, mestrado e doutorado, eles já observaram que o design de visualizações ele tem algumas premissas que têm que ser atendidas, e também a quantidade de dados que está sendo representada, ela tende a sofrer uma variação conforme o domínio no qual aqueles dados estão sendo aplicados, conforme a demanda de produção dos dados, e isso faz com que muitas vezes a visualização inicialmente pensada não sirva aquele propósito mais. Então a gente tem que, de alguma forma, identificar mecanismos para identificar qual é o contexto que está ocorrendo no momento, ou seja, qual é a informação que está chegando para que eu identifique. Tá, então, a forma, o dado que mudou, a quantidade de dados que mudou, são as subcaracterísticas dos dados que mudaram, e em função dessas informações, eu consegui adaptar as minhas visualizações a esse contexto. Então, ela seria renderizada de uma forma diferente, ou ela teria agregações de forma automática, e nem sempre as visualizações são interativas. Muitas vezes elas são, e cada vez mais são, mostradas em dashboards. Até, se eu não me engano, foi o professor Alexandre Steinberg que falou isso na apresentação dele também. Então, quando a gente tem um cenário de monitoramento em que a gente nem sempre tem recursos para interagir com uma visualização, é importante que a própria visualização tome a decisão, entre aspas, de se adaptar àquele contexto. Eu já co-orientei, na verdade, uma dissertação de mestrado nessa área de visualizações sensíveis ao contexto, e a ideia seria tentar aprofundar um pouco mais esse cenário utilizando fontes de dados mais variadas, mecanismos também avançados, né, mais recentes também, e tentar fazer uma avaliação mais apurada, né, de como isso pode ser realizado. Eu reforço o que a professora Rosa disse, cada vez mais nós temos sido cobrados, isso não é diferente da engenharia de software, de avaliações. Então, é muito importante que toda vez que nós propusermos uma ideia, mostremos que ela realmente tem alguma viabilidade, e utilizando para isso o método científico. E uma outra área também relacionada à questão do contexto é a questão da responsividade das visualizações. A gente sabe que hoje a gente não precisa estar em frente a uma tela de computador para interagir com o mundo por meio da internet, da web. A gente tem tablets, a gente tem celulares, a gente tem smartwatches, a gente tem dispositivos cada vez mais avançados, e as visualizações não se trata simplesmente de uma expansão,
um ajuste de escala para que ela seja renderizada de uma forma diferente e pronto. Muitas vezes a gente tem um espaço maior para poder exibir informação, então a gente pode subdividir essa informação em mais de uma visualização, dependendo do caso. A gente pode utilizar uma visão multiperspectiva quando um dispositivo não permite exibir todas as informações de uma única vez. Então, esses dois temas estão bastante relacionados. Então, isso também requer esse conceito da sensibilidade ao contexto. Eu estou falando muito de desenvolvimento de software, mas na área de ciências computacionais como um todo, há diversas fontes de dados que requerem esse tipo de adaptação, e a questão é que, como eu havia dito, né, a avaliação é um aspecto muito importante, a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter que prover evidências de uso desses mecanismos que forem propostos. Por isso, o desenvolvimento de software ele costuma ser mais acessível. Felizmente, eu tenho um contato bastante razoável com bastantes empresas, em função de consultorias, etc., que eu prestei durante minha pós-graduação. Então, é uma ótima oportunidade também de poder aplicar na prática os conhecimentos que formos produzindo, ok? Bom, e outros temas de interesse, já não relacionados especificamente à parte de adaptação ao contexto ao processo de visualização, seriam na área de desenvolvimento de software. Eu até estou aproveitando um pouco a apresentação aqui, porque acredito que ela vai ficar disponível, então pode ser que outros alunos também, futuramente, possam vir a se interessar, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E aí, nesse contexto, eu coloquei esse X aí para representar qualquer coisa que seja relacionada ou a visualização de informação, ou engenharia de software, ou análise de dados, porque são os meus 3 pilares, então todas essas áreas eu tenho algum interesse. Aí seria questão de avaliarmos interesses comuns, disponibilidade, etc. Ok? Então, qualquer apoio que a gente possa oferecer na construção de ferramentas nas mais diversas áreas, isso me interessa bastante, porque a pesquisa em engenharia de software, ela visa facilitar o trabalho de outros engenheiros de software, propondo técnicas, mecanismos, até fazendo descobertas com relação a dados que a empresa, a organização possua. Então, essa parte de construção de ferramentas, ela é a engenharia de software como tem que ser, que é justamente estabelecer qual seria o processo adequado para a construção de ferramentas em determinado cenário. Às vezes, as ferramentas na área de engenharia estão diferentes na área da física, e, de fato, existem conhecimentos distintos, demandas distintas, habilidades distintas, competências distintas, então, essas variáveis precisam ser levadas em consideração, então, há bastante pano para manga aí. Essa parte de estudo sobre aspectos humanos no desenvolvimento, ela tem sido uma tendência e é bastante curioso também, porque muitas vezes nós olhamos muito o lado técnico do desenvolvedor, mas a gente não olha o lado não técnico, que é uma pesquisa qualitativa, que envolveria a gente identificar o perfil do desenvolvedor e tentar correlacionar com algum aspecto, como, por exemplo, a produtividade, a melhor alocação de equipes. E a gente, dessa vez que a gente tem várias fontes de dados de onde a gente possa observar algumas tendências, a gente pode, assim, otimizar as decisões também relacionadas à gerência de projetos como um todo. Tá? A partir de análise de conteúdo de repositórios de software, utilizando uma dessas técnicas, também tem a ver com descoberta automática de conhecimento, mas aí não estão na área de KDD, né, na área de banco de dados, isso é também possível, mas a área que eu tenho atuado mais realmente tem sido a parte de mineração de repositórios de software. Compreensão da evolução de artefatos utilizando também alguma dessas técnicas, isso também eu utilizei um pouco no meu doutorado, que foi voltado para artefatos reutilizáveis, e aí entender como esses artefatos evoluem pode também ajudar até a determinar algumas tendências e, dependendo do grau de confiança com que a gente conseguir atingir com os estudos, até tentar um nível de predição, de previsão do que pode vir a acontecer. A parte de avaliação de artefatos baseados em heurísticas seria basicamente avaliar esses artefatos de engenharia de software nos quais a gente tem que aplicar inspeção e outras técnicas, mas de forma mais automatizada, e aí a gente definindo heurísticas para que isso seja possível, principalmente nesse cenário de engenharia de software contínuo, isso se torna ainda mais possível, tá? E, por fim, a parte de sistema de recomendação para tarefas também de engenharia de software, visualização de informação, etc. Então, eu preciso visualizar um conjunto de dados. Qual seria a visualização que seria mais adequada? Eu preciso desenvolver um
um novo software, mas no domínio tal. Então, eu posso, a partir do perfil do usuário, do perfil dos projetos da organização, eu posso tentar recomendar componentes que já tenham sido reutilizados por desenvolvedores similares para apoiar nessas tarefas. Já existem alguns trabalhos relacionados a isso, mas há muito ainda que ser pesquisado. Esses aí de baixo não tem o X, então são termos mais diretos. Então, um deles seria a integração de aplicações orientadas a padrões de arquitetura de software. A gente, na disciplina da graduação de análise de projetos e sistemas, que está no âmbito da engenharia de software, né, que também é oferecida no mestrado, a gente toca muito nesse assunto da integração de arquiteturas, porque faz essencial que as aplicações consigam conversar umas com as outras. Isso também tem um alinhamento direto com os temas do Alexandre Steinberg, professor do Alexandre, relacionados a um middleware, que é um meio de comunicação ali entre os diferentes sistemas. E eu também tenho alguns projetos na área de internet das coisas que eu tenho interesse em conduzir, e aí já fiz algumas brincadeirinhas com alguns alunos na graduação, e aí agora eu tenho interesse realmente em tocar pesquisa nessa área para a gente ver o quanto a gente consegue atuar nessas novas tendências, nessas novas áreas que vêm surgindo. E também a visualização de software apoiada por realidade virtual na exploração de repositórios e artefatos. Essa parte de realidade virtual, a especialista de fato é a professora Rosa, então isso é até uma possível colaboração, caso alguém tenha interesse também, caso ela própria tenha, mas a gente já começou a fazer na graduação um trabalho para poder explorar um repositório utilizando recursos de realidade virtual. Então o aluno ele é bastante empolgado com o Unity, e aí em função disso ele começou a desenvolver uma metáfora para conseguir representar os artefatos de uma forma tridimensional e interagir com eles para verificar informações a seu respeito. É um trabalho, inclusive, que tem sido bastante mirado por alguns alunos de graduação, porque ele é bastante atrativo, bastante lúdico. E falando em lúdico, assim como a professora Vera, eu também tenho um pezinho na área de educação, e muitas das colaborações que eu tenho também na área de educação são com a professora Vera. Então, esse primeiro tópico, que todo mundo deve estar com a cabeça em 45 graus para conseguir ler, seria a elaboração de um catálogo visual de apoio a práticas de visualização, engenharia, análise de dados. Tá? Aí, esse visual está entre colchetes porque pode ou não ser visual. Eu, como sou um evangelista de visualização, então eu sempre vou defender que é uma forma mais fácil de conseguir obter as informações. A ideia seria a construção de um corpo de conhecimento por meio de um estudo mais avançado, mais aprofundado em determinada área, e que esse corpo sirva também de aplicação para a indústria. A gente tem um corpo de conhecimento bastante conhecido, que é o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, corpo de conhecimento de gerente de projetos, mas tem várias áreas ou sub-áreas que requerem algo mais, um apoio mais sistemático para poder facilitar a execução de algumas tarefas. O PMBOK ele tem um foco muito mais amplo, mas seria interessante que a gente pudesse prover algum nível de apoio ali também. Também trabalho com ferramentas e jogos voltados ao ensino, então isso até também é uma colaboração que eu já tenho com a professora Vera, tenho conversado também com a professora Patrícia, e embora eu não me restringe a essas áreas aqui, eu tenho interesse em outras áreas também, essas aqui são as que atualmente eu tenho atuado mais. A ideia de utilizar essas ferramentas e jogos seria prover uma abordagem de aprendizado mais lúdica, de forma que o aluno consiga entender o que ele está trabalhando sem que seja necessário ele fazer tanto esforço mental, ele se divirta aprendendo, seria algo nesse nível, um pouco similar ao que a Vera falou com relação a jogos. E envolve também a mistura, né, no caso, entretenimento e aprendizagem, então envolve também aspectos de gamificação e tudo mais. Por fim, que meu tempo está acabando, a avaliação da eficácia de métodos de ensino na educação, nessas áreas. Então seria basicamente, a partir de diferentes coisas que são propostas para apoiar o ensino, a gente tentar avaliar a eficácia delas, desenvolver ou utilizar métodos que já foram propostos, né, para avaliação da educação. A professora Vera já tem um, inclusive, que seria excelente ser aplicado em outros contextos, e aí, ou às vezes até ser estendido para outros contextos, também seria uma colaboração interessante. E isso envolve tanto a parte de estudo desses métodos, né, metodologia, e a parte de experimentação, que é planejar, executar experimentos em sala de aula, para que a gente consiga também prover feedback do uso desses recursos na prática. É como a gente tem visto um discurso muito intenso com relação à efetividade de aulas online. A gente só vai conseguir saber da efetividade a partir dos dados de
dados práticos, e isso vai ocorrer ao longo do tempo. Claro que a gente tem cenário de MOOC, de EAD, mas é um cenário muito diferente. Então, aqui a gente também espera contribuir com diretrizes e lições aprendidas. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Deixar aqui também os créditos para todos os recursos que eu utilizei para a apresentação e fico aberto a perguntas. Obrigado, Cristiane. Obrigado, coordenação, por essa oportunidade.